todos. Eu me chamo Kalinka Leal, estamos de volta aqui para a gravação da nossa segunda videoaula. E hoje nós trataremos a questão dos direitos e dos deveres dos condôminos, da lei do inquilinato e alguns procedimentos de terceirização. Bom, como a gente viu na videoaula anterior, na videoaula 1, nós abordamos a questão da administração do condomínio de uma maneira geral. Vimos a questão do síndico como principal encarregado da gestão e principalmente a participação das administradoras de condomínio. Vale destacar que essas administradoras elas têm uma função essencial dentro da gestão condominial, porque elas vão dar o suporte técnico, o suporte jurídico, o suporte administrativo aos condomínios. O detalhe é que as administradoras elas não podem tomar quaisquer providências. Então, por exemplo, elas podem emitir boletos, ela pode contratar funcionários, ela pode fiscalizar as contas, mas quaisquer providências têm que ser tomadas para o síndico. Então, essas administradoras elas têm a função de quê? Elas vão apenas alertar o síndico das possíveis irregularidades que estejam acontecendo do condomínio, sugestões de melhoria ou vão dar um suporte de assessoria que o síndico venha precisar. Mas toda a gestão administrativa ela vai ficar mesmo nas mãos do síndico. E o que acontece? Em algumas situações pode acontecer desse síndico não estar gerenciando o condomínio da maneira correta. Ele pode estar fazendo uma má administração por inúmeros motivos. Nessas situações, os condôminos eles não podem ficar refém a um síndico até o término do mandato dele. Então, o que acontece? Esse síndico ele poderá ser destituído do cargo dele. Para isso, os condôminos vão precisar convocar uma assembleia, como a gente viu na aula passada, e poderá ser destituído. Uma vez destituído, vai ser feita uma nova eleição, vai ser contratado um novo síndico. O que nós temos? Pode acontecer também desse síndico ele não querer mais continuar com a gestão. Nesse caso, ele vai poder pedir a renúncia, como a gente abordou na videoaula anterior, que ele vai apenas emitir uma carta simples, dirigida à administradora, pedindo a renúncia, e aí um novo síndico vai ter que ser eleito. O que acontece é que em todos esses fatores, essa administração ela vai ser assessorada pela função dos conselhos consultivos, que vai dar uma assessoria diretamente ao síndico e pelo conselho fiscal. Hoje a gente vai trabalhar mais especificamente a questão dos direitos e dos deveres dos condôminos. E o que a gente tem que ver inicialmente? O primeiro ponto que a gente tem que relacionar é o que vem a ser um condômino. Quem é o condômino? De uma maneira geral, o condômino ele vai ser o legítimo proprietário do imóvel. É o dono do imóvel, ainda que ele não more na unidade condominial. De forma mais específica, nós vamos ter também que podem exercer a função de condômino o promitente comprador, que é aquela pessoa que ainda não possui a escritura do imóvel, mas tem promessa de compra e venda assinada. É mais ou menos assim, eu sou a legítima proprietária do meu apartamento, eu vendo esse apartamento para um terceiro, mas ainda não fiz a transferência definitiva, até mesmo para que não atrapalhe na questão do financiamento. Mas esse comprador ele tem um documento assinado por mim de compra e venda. Mesmo assim, ele vai atuar como condômino. Uma outra pessoa também que pode ser considerada como condômino, nós vamos ter, é o cessionário de direitos. É a pessoa que tem os direitos de condômino cedidos por quem a possui. É o caso, por exemplo, do inquilino. Eu transfiro esses direitos de uso e gozo a um terceiro. O artigo 1335 do Código Civil, ele vai fazer referência aos direitos dos condôminos e são divididos em três naturezas. É o direito de fruição, o direito de composse e o direito de voto. O direito de fruição, ele determina que o condômino ele poderá usar, fruir e livremente dispor das suas unidades condominiais. Um detalhe que tem que ser analisado é que essa liberdade esse livremente dispor não é uma liberdade ilimitada. Ele passa por um condicionamento. Em que sentido? O condômino ele só pode utilizar da sua unidade condominial de forma que não venha a atrapalhar as normas do bom viver, as normas do bom senso, da convivência coletiva. Ele tem que gerenciar o próprio apartamento dele, o próprio condomínio dele, a unidade autônoma em que ele vive, de uma maneira livre, mas de uma maneira que não venha atrapalhar ou violar os direitos dos demais. O direito de composse ele está associado à questão do uso das partes comuns. Nós vamos ter que, dentro da unidade condominial, nós vamos ter partes privativas, que é o caso dos apartamentos, o caso dos meus imóveis, e nós vamos ter as áreas que são de uso coletivo, piscina, sala, churrasqueira, salão de festa. E essas áreas que são comuns, os condôminos exercem a questão de um direito chamado composse. O que é a composse? Todo mundo é possuidor do mesmo bem. Então, todo mundo tem que usar da mesma forma. Então, é o meu direito que ele é parcelar. O terceiro direito que a gente vai ter, que vai ser mencionado no artigo 1335, é o direito de voto, que é a questão dos condôminos poderem votar nas assembleias e fazer seus interesses obedecidos. Nós vamos ter também
que não a unidade condominial ela não vai ser gerenciada só por deveres que vão ser atribuídos aos condôminos. Nós vamos ter também os direitos. E esses direitos eles vão estar dispostos no artigo 1336. Como vimos na unidade 1, o que nós temos que ter? Essa vivência coletiva nos condomínios, elas têm que ser regulamentada pelas convenções de condomínio, pelo regimento interno. Todo mundo tem que obedecer normas, senão acaba que não tem o equilíbrio desejado na vivência. E o 1336, ele vai determinar quais são os deveres que são atribuídos aos condôminos. É claro que vão ter muito mais outros deveres que vão ser atribuídos. Esses vão ser os especificados legalmente. E nós vamos ter que a obrigação do condômino contribuir para as despesas do condomínio, isso é evidente, ele tem que contribuir com as despesas comuns, por exemplo, se o condomínio tem piscina, se tem salão de jogos, isso tudo exige uma manutenção, e essa manutenção, o custo financeiro dessa manutenção ela tem que ser partilhado por todos. Ele não pode realizar obras que venham a comprometer a segurança da edificação. Essa segurança ela tem que ser determinada pelas normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e pelas próprias normas propostas dentro do condomínio. Não é, por exemplo, que eu moro num apartamento que eu posso alterar pilastros, eu posso tirar pilastros, porque isso pode comprometer toda a segurança do condomínio de uma maneira geral. Eu não vou poder alterar a forma e a cor da fachada, das passes, das esquadrias externas, porque essa alteração ela só pode ser feita desde que tenha a anuência dos demais condôminos, tem que ter uma notificação na convenção de condomínio e até mesmo na própria Constituição, na documentação de Constituição, tem que ser especificada essas alterações. E ele não vai poder dar as partes, ou seja, cada condomínio ele vai ser instituído com uma finalidade, com um destino. Se o destino do condomínio é para moradia, vai ter que ser preservado esse destino até a sua extinção. Bom, dentro também do condomínio, nós vamos ter que surge uma terceira figura, que é o caso do inquilino, do comodatário ou do locatário. Acontece mais ou menos assim. Eu disponho de um apartamento, não pretendo morar nele e eu cedo o uso e o gozo desse apartamento para um terceiro. É o caso da pessoa que vem alugar esse imóvel. Essa pessoa que aluga esse imóvel ela é chamada de inquilino, comodatário ou locatário. É aquele que vem a exercer a posse direta do imóvel por força de um contrato ou mediante autorização do proprietário. O locatário ele vai receber do proprietário, no caso, no exemplo que eu citei, vai receber de mim o direito de uso e gozo do imóvel. Ele vai exercer aquilo que a gente convenciona chamar de ele vai ter um status de dono do bem. O que é esse status? Ele não é o legítimo proprietário do condomínio, mas ele vai fazer como se fosse. Então, como ele está dentro do condomínio, ele vai poder usufruir de todas as vantagens que são oferecidas pelo condomínio, tanto das áreas comuns como das áreas privativas. Então, se o condomínio tem salão de festa, tem piscina, tem churrasqueira, o inquilino, ele está alugando o imóvel, ele vai ter o direito de usufruir de todos esses benefícios. Ele atua como se fosse uma espécie de substituto do condômino, ou seja, do legítimo proprietário. Quais são os direitos que são atribuídos a esses inquilinos? Nós vamos ter que esses direitos eles vão ser divididos em três naturezas. Ele vai ter o direito de voto nas assembleias. É claro que na ausência do condômino, ou seja, do legítimo proprietário, esse inquilino ele vai poder votar nas assembleias, desde que esse voto não esteja relacionado à questão das despesas extraordinárias ou que venha a se referir a situações especiais do condomínio, alienação do condomínio, venda do condomínio. Isso aí ele não vai poder exercer seu direito de voto. Ele tem um direito de preferência, por exemplo, se eu quiser alugar a garagem de maneira autônoma, ou seja, a primeira pessoa para quem eu tenho que oferecer é para o meu inquilino, ou seja, se ele já está alugando o meu apartamento, o meu imóvel, todos os imóveis acessórios que eu for alugar que estejam relacionados a esse apartamento, a esse bem, o meu inquilino ele vai ter o direito de preferência. E o direito de ser síndico. Ele poderá ser síndico? De certa forma, sim. Nós vimos que para ser síndico não há necessidade de ser um condômino legítimo proprietário. Só o que acontece, tem que se ter muita cautela ao se eleger um síndico que seja um inquilino. Isso só poderá ser feito se esse inquilino não tiver a perspectiva de sair do bem de maneira rápida ou se ele pelo menos for um morador há muito tempo do local. O que acontece? O síndico ele tem um mandato a cumprir de 2 anos, que poderá ser reeleito. Se eu elejo um inquilino e logo ele vai deixar meu imóvel, a relação contratual com o meu apartamento vai ser rescindida, não tem sentido dele continuar a ser síndico no meu patrimônio. Então, o que é que nós vamos ter? Ao locatário, nós vamos ter que, de uma maneira geral, o inquilino ele vai ser regulamentado pela lei do inquilinato. Essa lei ela sofreu alteração em 2009 e sofreu
alterações em 2012. Dentro dessas alterações, nós vamos ter que dispor que os inquilinos eles têm todas as obrigações referentes ao uso, à fruição e ao destino da unidade. Só o que acontece, não é porque ele está alugando o meu patrimônio, não é porque ele está alugando um condomínio que ele vai ter uma liberdade incondicionada. Nós vimos que ele assume o status de condômino, mas como ele assume esse status de condômino, ele vai ter que também se submeter a algumas regras. Que regras são essas? Ele vai ter que obedecer às normas do regimento interno, ele vai ter que obedecer às normas da convenção de condomínio. Todas as normas que um legítimo condômino deveria obedecer, ele também vai ter que dispor nesse sentido. É lógico que ele também vai ter que contribuir com o pagamento das despesas condominiais, que é o que a gente chama de despesas ordinárias. Então, nós vamos ter que esse inquilino ele não tem a obrigação só de pagar o aluguel. Ele também deve contribuir com as chamadas despesas ordinárias, desde que essas despesas elas estejam relacionadas ao período de locação. Com relação às despesas extraordinárias, que são aquelas despesas que estão relacionadas com reformas do edifício de uma maneira geral, ou manutenção do edifício de uma maneira geral, elas devem continuar sendo pagas pelo próprio locador, ou seja, pelo dono legítimo da propriedade. Em regra, nós vamos ter que esse locatário ele vai ser obrigado a pagar pontualmente os aluguéis, isso é evidente, a pagar os encargos que estiverem relacionados a isso. Ele vai poder usar o imóvel, sim, mas dentro daquela questão que a gente já trabalhou, o imóvel só poderá ser utilizado desde que ele obedeça ao destino do imóvel. Terminar a relação de aluguel, terminar a relação contratual, o inquilino ele tem que devolver o imóvel ao legítimo proprietário. Só que essa devolução, em regra, espera-se que ele restitua o bem no estado em que ele recebeu. É claro que vão ser ressalvadas as deteriorações decorrentes pelo uso normal da propriedade, ou seja, você usando normalmente a propriedade, vão acontecer algumas avarias, vão acontecer algumas deteriorações, que desde que elas estejam dentro do padrão da normalidade, o inquilino não vai precisar ressarcir o locador. Nós vamos ter também que esse inquilino ele tem por obrigação realizar todas as reparações dos danos, reparações ou danos no imóvel que forem provocadas por algum dos seus dependentes, amigos, familiares, que forem provocadas dentro do período do contrato em que ele esteja gerenciando o aluguel. Ele não vai poder modificar de forma alguma a forma interna ou externa do imóvel. Alguns contratos, porque essa é uma relação de contrato entre o locatário e o locador, já fica expressamente configurado que ele não vai poder fazer quaisquer reformas. Ou então, se ele vier a fazer reforma, ele tem que consultar o legítimo proprietário do bem. Mas isso vai depender muito de uma questão de disposição do contrato. Mas, em regra, ele não vai poder fazer alterações externas, que isso a gente já sabe que o condômino, de uma maneira geral, não pode fazer, e muito menos interna. Ele tem que pagar as despesas que estiverem referentes a telefone, a água, a luz, que estiverem referentes ao bem e que forem proporcionais ao seu consumo. Nós vamos ter que essa relação que se estabelece entre o inquilino e o locador é uma relação que a gente chama de contratual. Dentro do direito, a gente diz que essa relação é a relação de locação. E o que vem a ser a locação? É a relação através do qual uma pessoa, no caso o locador, cede temporariamente o uso e o gozo de uma coisa infungível durante certo tempo a outro locatário, mediante o pagamento de aluguel. De uma maneira mais específica e exemplificando, é mais ou menos assim. Eu tenho um apartamento, não pretendo morar no apartamento, eu cedo o uso e o gozo desse apartamento a um terceiro, que vai ser o locatário, e ele vai utilizar essa propriedade dentro das normas de convenção, obedecendo a questão do regimento interno, a convenção de condomínio, principalmente as normas contratuais. Ele vai obedecer, ele vai morar nesse apartamento, vai vivenciar nesse condomínio durante um certo tempo. É importante que os contratos de aluguéis eles sejam fixados por prazo determinado, ainda que sejam renovados sucessivamente e mediante o pagamento de um valor, que é o que a gente chama de aluguel. A locação desses imóveis que vão ser regulamentadas pela lei de locação e pela lei do inquilinato, só vai se referir a imóveis urbanos. Então, imóveis rurais não entram nessa disposição da lei do inquilinato. O imóvel ele vai ser considerado urbano ou rural, independente da sua localização. No caso, ele vai ser considerado urbano de acordo com a finalidade com que ele vem exercer. Se for com finalidade de moradia, se for com finalidade de comércio, vai prevalecer a questão da localização, vai prevalecer a questão da locação ser de natureza urbana. É claro que os arrendamentos rurais não vão ser dispostos pela lei do inquilinato, eles vão seguir a regra do Estatuto da Terra. Nós vamos ter que o contrato de aluguel ele deve ter como objeto necessariamente um imóvel urbano. A gente não trabalha com contrato de aluguel de imóvel de natureza rural.
nós vamos ter que englobar o imóvel urbano e, geralmente, esses contratos de locação que eles estão estabelecidos, ele envolve o imóvel principal e todos os seus acessórios. Se eu alugo um apartamento, o inquilino ele vai ter direito a usufruir de todas as vantagens que o condomínio vem oferecer. Não vão se aplicar a lei do inquilinato. A lei expressamente determina que nunca vai ser regida pela lei de locação, nunca vai ser regida pela lei de inquilinato. Nos seguintes casos, as locações que tiverem referência, os imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, ou seja, de uma maneira geral, não vai ser regida pela lei de locação os imóveis que forem de públicos, as vagas autônomas de garagem, de espaço para estacionamento de veículos, alguns condomínios a pessoa compra o apartamento, mas é vendida de maneira individualizada as vagas de garagem, 2, 3 vagas de garagem. Se elas tiverem essa natureza de autonomia, ou seja, elas forem vendidas independente do imóvel principal, ela não vai ser regida pela lei do inquilinato. Aí vem também as questões dos espaços destinados à publicidade, os apartes hotéis, os hotéis, as residências ou equiparados. O arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades também não vai ser submetido à lei do inquilinato. Bom, essa lei é uma lei de tamanha importância. Como eu falei para vocês, em 2012 ela teve uma alteração e essas alterações ela veio para modificar muita coisa, principalmente com relação à questão do despejo. O que é que nós vamos ter? Se eu alugo meu imóvel, se eu alugo meu apartamento a um terceiro e esse terceiro não está cumprindo com as normas contratuais, principalmente referente ao pagamento, eu posso ajuizar uma ação de despejo. E essa ação de despejo ela corre da seguinte forma: ela vai ter todo o procedimento jurídico pertinente, e aí nós vamos ter o seguinte: quando eu ajuizo essa ação de despejo, o juiz ele vai imediatamente mandar que seja intimada a outra parte para que ela efetue o pagamento de todos os débitos no prazo de 15 dias. Se ele não fizer o pagamento no prazo de 15 dias, automaticamente ele passa a ter um prazo de 30 dias para abandonar o imóvel. Então, ele vai ser intimado para pagar, ele tem um prazo de 15 dias para pagar todo o débito, e aí ele pode apresentar o pagamento da forma que for negociado entre as partes. Ele tem um prazo de 15 dias para pagar. Se ele não o fizer, ele passa a ter um prazo de 30 dias para desocupar o imóvel. Encerrado o contrato, de uma maneira geral, as partes elas estão livres para continuar, ou seja, para manter o contrato ou para simplesmente pedir o imóvel. O que acontece é o seguinte: o inquilino ele só vai poder permanecer no imóvel que já encerrou o contrato se for vontade do locador permanecer com o contrato. É claro que o valor vai ser aumentado, ou então ele pode receber uma proposta de uma outra pessoa de um valor maior. O inquilino ele só vai poder continuar com esse contrato se ele conseguir cobrir a oferta com a qual o locador recebeu, uma oferta maior. É mais ou menos assim: eu tenho meu apartamento, eu alugo para um terceiro, alugo por prazo certo, como eu já falei para vocês, alugo por 1 ano, por exemplo, mediante pagamento de um aluguel de um valor X. Terminado esse 1 ano, eu posso aumentar esse valor, ou então posso receber uma proposta de uma pessoa que queira pagar esse valor, eu queira pagar um valor maior. Dentro dessa questão, se eu receber uma proposta, o dono do imóvel receber uma proposta de uma pessoa que queira pagar um valor maior, nesse caso, o inquilino ele só vai ter direito de preferência de continuar no imóvel se ele cobrir essa oferta. Aí vem a questão: um detalhe que foi fixado com essas mudanças e que foi de grande importância, que o locador não é só porque ele é o dono do imóvel que ele vai poder requisitar o imóvel a qualquer momento. Se é feito um contrato entre as partes, o locador, ou seja, o legítimo proprietário do imóvel, só vai poder reaver esse bem, só vai poder reaver esse patrimônio a partir do momento que o contrato se encerrar. Em caso de inadimplência, se ele tinha um fiador, se ele tinha prestado um seguro-fiança e ele ficar inadimplente, ele poderá ser sumariamente despejado se ele ficar inadimplente. Um outro detalhe também é que esse despejo sumário ele já pode ser estabelecido no contrato. De que maneira? As partes, ao assinar o contrato de locação, já pode estipular que, no caso de atrasos de 2, 3 meses, por exemplo, o dono do imóvel poderá despejar imediatamente o locatário. Isso aí vai depender muito da relação contratual e das normas contratuais que eles estabelecerem entre si. A locação ela poderá ser feita em algumas situações bem específicas. No primeiro momento, é claro que essa locação ela vai poder ser encerrada por um mútuo acordo, que é isso, por acordo entre as partes. Nenhuma das partes quer manter mais a relação contratual. Ela poderá acontecer também em decorrência da prática de infrações legais ou contratuais. Alguma das partes violou as normas do contrato ou alguma das partes agiu com ilegalidade. Esse contrato de locação ele poderá ser desfeito. Um detalhe que esse desfazer do contrato, ele poderá ser associado ou não a questão de indenizações, a questão de multas.
A alocação também poderá ser desfeita em caso da falta de pagamento do aluguel, ou seja, o inquilino não está cumprindo com o pagamento dos aluguéis ou dos encargos financeiros, é lógico que o contrato ele poderá ser desfeito. Também poderá ser desfeito na hipótese de precisar ser realizadas reparações urgentes, ou seja, construções urgentes no condomínio, que envolvam questão de autoridade pública, ou seja, o poder público precisa fazer uma reforma no condomínio ou nas imediações do condomínio, e o inquilino se recusa a fazer ou se recusa a deixar o imóvel, ou seja, o contrato ele também vai ser desfeito, e no caso de morrer no locador, a locação ela vai se transmitir aos herdeiros. Por fim, a gente tem que fazer referência à questão da terceirização. A terceirização ela é um assunto que ela está muito em voga atualmente, porque é um assunto que ela vem criando grandes divergências. O que é a terceirização? A terceirização ela consiste em repassar uma empresa a algum serviço na qual ela é especializada. Surgem empresas só com a intenção de prestar determinados serviços, por exemplo, empresas que vão ser estruturadas somente com a finalidade de fornecer mão de obra para a limpeza, para a portaria, para a vigilância. Então, essas empresas elas são um grande aliado para os condomínios. Por quê? Nós temos, desde o início eu venho falando isso, que nem sempre o síndico ele tem a capacidade técnica ou administrativa suficiente para gerenciar tudo isso. E, além do mais, o síndico ou o condomínio, de uma maneira geral, ele precisa contratar funcionários especializados. Precisa contratar um jardineiro, precisa contratar um porteiro, um vigilante, o pessoal que vai fazer a limpeza do condomínio. Então, às vezes, é a opção do próprio síndico e dos condôminos, de uma maneira geral, contratar empresas que já venham a prestar esse serviço. Esse é o procedimento de terceirização. Qual é o conflito, qual é o questionamento que está acontecendo? Foi aprovado um projeto, principalmente já passou na Câmara dos Deputados, que essa terceirização ela poderá acontecer em todas as esferas da empresa, tanto na atividade fim como na atividade meio. Por enquanto, o que está predominando é que a terceirização só vai poder acontecer nas atividades que a gente considera meio, ou seja, as empresas que elas são estruturadas com a finalidade específica só vão poder contratar as atividades acessórias. Bom, a principal forma de terceirização nos condomínios ela vai ser relacionada à prestação de serviço mediante cessão de mão de obra ou questão de empreitada, que é o que eu falei para vocês, contratar funcionários para fazer a limpeza, para fazer a vigilância, para cuidar da portaria. Quando o síndico, quando o condomínio ele contrata essas empresas para fazer esses serviços especializados, espera-se que o síndico, que o condomínio não venham a ter nenhum problema jurídico com relação a isso. Mas o que acontece? Ao contratar essas terceirizadas, de maneira indireta também, o condomínio ele assume certas responsabilidades. Essas responsabilidades são em que sentido? Da seguinte maneira, quando eu contrato uma empresa terceirizada para fazer, por exemplo, a limpeza do condomínio, e essa empresa não cumpre com os encargos trabalhistas, com os encargos indenizatórios dos seus funcionários, o condomínio poderá vir a ser responsabilizado. É claro que essa responsabilização, num primeiro momento, ela vai ser subsidiária. Por que subsidiária? Os funcionários que não receberam seus direitos, eles vão cobrar inicialmente da terceirizada, da empresa terceirizada, e em caso de frustração deles não conseguirem receber, eles vão poder cobrar do condomínio. É o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Primeiro um, depois o outro. Em outras situações, o condomínio, apesar de contratar uma terceirizada, eles vão assumir esse encargo diretamente. Quando ele assume esse encargo diretamente e há a formação do vínculo com o próprio funcionário, ou seja, há a formação do vínculo empregatício entre o funcionário terceirizado e o próprio condomínio, aí a responsabilidade do condomínio já passa a ser solidária. O que quer dizer isso? Ele vai responder conjuntamente com a terceirizada pelos encargos trabalhistas, pelas indenizações que, porventura, não tiverem sido pagos. Bom, gente, o TST, que através da súmula 331, ele determina que não forma vínculo de emprego com o tomador, ou seja, não vai formar vínculo de emprego com o condomínio, no nosso caso, a contratação de serviços de vigilância, de conservação e de limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador. Como eu falei para vocês, o projeto de lei que está relacionado à terceirização, ele foi aprovado num primeiro momento na Câmara, segue para aprovação no Senado, e há uma tendência de haver uma alteração nessa questão da terceirização. Se o projeto passar do jeito que está, a terceirização ela vai poder ser feita tanto nas atividades meios como nas atividades fim da empresa. Mas isso aí a gente tem que aguardar o que o Senado vai se pronunciar, se vai fazer alteração ou não desse projeto de lei. Bom, gente, era o que a gente tinha para essa segunda unidade. Espero que tenha ficado claro os assuntos e a gente se vê na próxima unidade. Até mais.